começar um pouquinho a falar sobre memória flash agora. E para entender como funciona a memória flash, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a célula de memória flash. O que é uma célula de memória flash? É basicamente um transistor, ou um transistor, com a diferença do seguinte: ao invés de você ter uma base, uma fonte e um coletor, ou fonte e coletor, você teria duas bases, uma fonte e um coletor. Uma base chamada base flutuante e a outra base de controle. E basicamente, essa célula ela fica em dois estados. Um estado dela é o estado 1, que você não tem carga na base flutuante, e a outra é o estado 0, que você põe uma carga negativa no estado flutuante. A gente vai ver agora como é que funciona o mecanismo de leitura e escrita nesses elementos de memória. Um detalhe que, nesse contexto aqui, apenas a base de controle, o coletor e o emissor têm um sinal ligado a eles. Quer dizer, você pode colocar atenção diretamente apenas nesses três pontos. A base flutuante ela não é ligada a nenhum sinal. Ela simplesmente armazena ou não alguma carga elétrica. Então está aqui o funcionamento da operação da memória flash dentro desse transistor modificado com duas bases. Existem três operações possíveis: escrita, que transforma o sinal de nível 1 para nível 0, apagar, que muda de nível 0 para nível 1, e a leitura, que verifica se está em 1 ou 0 no momento. Para fazer uma escrita, você aplica na base de controle uma tensão alta de 10 volts e uma diferença de potencial entre o emissor e o coletor de 5 volts. O que vai acontecer é que esse transistor vai permitir um fluxo de corrente do emissor para o coletor, mas alguns elétrons eles vão tunelar para a base flutuante. O tunelamento é um efeito quântico, que alguns elétrons saltam uma parede e entram pelo fato de ter uma diferença de potencial grande aqui. E aqui acaba armazenando uma carga negativa. Essa carga negativa, então, é o sinal zero lógico. Para apagar, que significa fazer o contrário, ir do 0 para o 1, a gente faz uma carga, aplica uma tensão negativa alta na base de controle, e aí a gente abre o coletor e liga uma tensão positiva na fonte, ou no emissor. E aí, nesse caso, você está empurrando os elétrons que estão aqui na base flutuante, eles vão fugir e vão sair da base flutuante e vão para a fonte. Então a gente elimina toda a carga negativa que estava aqui na base flutuante. E como é que se faz a leitura? Na leitura você aplica uma tensão pequena aqui na base de controle para permitir apenas uma corrente, um fluxo de elétrons do emissor para o coletor, mas não grande o suficiente para acontecer o tunelamento. E aí quando passa da fonte para o coletor, ou do emissor para o coletor, a gente tem uma diferença de tensão pequena aqui, a gente vai fazer uma medida. Quando a gente tem uma diferença aqui de 1 volt e aqui de 5, ele vai aparecer nesse gráfico exatamente nesse ponto. Nesse ponto, a tensão que a gente vai medir aqui vai ser alta, vai ser mais de 5 volts no dreno, no coletor, caso a carga aqui estiver em sinal 1, ou seja, se estiver sem carga negativa. Se tiver alguma carga negativa aqui na base flutuante, essa carga negativa vai meio que anular um pouco essa diferença de potencial, aí não vai ter transmissão de tensão, não vai ter diferença de tensão para cá, não vai ter fluxo de corrente. Então, recapitulando, na leitura, se você tem elétrons na base flutuante, essa diferença de potencial é menor e aí não é o suficiente para fazer com que essa porta se abra. E aí você lê
sinal zero. Se ela se abrir, é sinal de que você não tem elétrons aqui, a diferença de potencial fica mais alta, aí é suficiente para esse transistor conduzir, você vai ler sinal 1 aqui no coletor. Esse é o comportamento da memória flash. Um detalhe interessante nesse slide ainda é que esse tipo aqui de transistor para memória flash, ele tem dois estados. Existem outras operações de transistores mais modernos que têm mais de dois estados. Pode ter até 16 estados. Enfim, qual que é a ideia? Você aplicar diferentes níveis de carga na base flutuante, de modo que você consiga medir vários níveis diferentes de tensão. E aí são vários níveis lógicos. Se você tiver 4 níveis lógicos, você tem como se fosse 2 bits armazenados aqui. Se você tem 16 níveis lógicos, você tem 4 bits armazenados aqui dentro, em um transistor apenas. Então isso daí aumenta grandemente a quantidade de dados que podem ser armazenados dentro do transistor de memória flash. E aí as características do SSD, ele é composto de todas essas memórias, né? São transistores NAND que a gente chama. Eles são extremamente mais rápidos do que o HD para leitura e para escrita, só que ele tem uma durabilidade um pouco menor, justamente por efeito de tunelamento. Quando ocorre o tunelamento para a base flutuante, a parede que existe entre a base flutuante e o caminho que os elétrons percorrem do emissor ao coletor, ele acaba sendo danificado. É um processo que agride aquela parede. E com o tempo aquela parede vai afinando até o ponto de que ela se abre completamente. E aí quando ela se abre completamente, ela não consegue mais guardar elétrons, e no caso ela fica presa apenas no estado lógico 1, que é sem elétrons. Outras vantagens desse SSD é que ele consome pouca energia em comparação com o disco, justamente pelo disco ser um processo mecânico e o SSD tem memória flash que é memória eletrônica. Ele é muito menor em relação ao HD e com isso, e como ele não tem um disco girando, ele é muito mais silencioso e gasta menos também dissipação de energia. Tem menores tempos de acesso e de latência. Então tem algumas características. Comparação do disco com o HD com SSD, realmente é muito menor o tempo do SSD. E o SSD também ele é um pouco menor do que o HD. Hoje em dia um SSD ele custa R$ 1.500 a mais pela metade da capacidade de um HD, se a gente for comparar um HD de 2 TB com um SSD de 1 TB, por exemplo. A diferença de preço é de uns R$ 1.700. Isso eu estou falando em 2017, no final do ano de 2017. E aqui está como é que funciona a comunicação do SSD com o sistema. Aqui tem um sistema. A interface normalmente do SSD ela é USB, ou ela pode ser também uma PCI Express, ou pode ser a M2, uma interface mais moderna. Além disso, ela tem um controlador que vai receber as requisições por meio da interface e realizar as operações. As operações, basicamente, elas precisam ser endereçadas, elas têm um endereço de acesso, para saber em qual memória flash, em qual parte delas está. Tem um buffer aqui para receber e para transmitir os dados, tanto leitura quanto escrita, e tem também um código para correção de erros, que é importante principalmente para verificar como que está o comportamento dessas memórias. Os SSDs, eles no começo são muito mais rápidos e eles tendem a ficar um pouco mais lentos. Algumas tecnologias foram feitas para tentar combater essa tendência, porque assim como os HDs, o dado começa a ficar fragmentado. Você escreve um dado grande, aí apaga, aí no lugar dele escreve um pouco menor, sobra um pedacinho, e aí no caso ele começa a ficar picotado o seu dado. Os SSDs, eles têm algumas alternativas para isso. Uma delas é você ter uma memória a mais, que ela é usada para escrever blocos grandes, só que essa memória a mais ela não é endereçável pelo usuário. Apenas o SSD que sabe que existe essa memória e ela não pode ser escrita junto com o restante da memória total. Você tem 1 TB de SSD, vamos supor,
você vai ter 200 GB de memória não endereçável. Esses 200 GB eles vão manter sempre livres. Se você encher a memória de dados, vai ter 200 GB livres, não necessariamente nesses não endereçáveis. Esses não endereçáveis eles podem ser usados via software ou via hardware, de maneira que você alterne onde você vai escrever, para poder abrir espaço para outros dados grandes que vão chegar no futuro. E o SSD também tem um problema de, como eu disse antes, de começar a danificar. Então, o que pode ser feito com isso? Tem algoritmos para distribuir as escritas pelas células, de maneira que você não deixe uma célula pouco utilizada e as outras vão usando bastante a ponto de quebrar. Essas duas tecnologias melhoraram muito a utilização e aumentaram a vida útil também do dispositivo SSD. Hoje em dia a gente usa mais tranquilamente. Os SSDs também podem dar uma estimativa se eles estão bons ou não e avisar o usuário pelo software, né? Dizer, olha, a vida útil do seu dispositivo está acabando, melhor você trocar. E como o SSD escreve sempre num bloco grande de memória, não é interessante você escrever coisas pequenas nele, vários bloquinhos pequenos. Então, às vezes, o que o SSD pode ter também é uma memória RAM, um buffer, que armazena os dados e escreve de uma vez só quando esse buffer enche. Aí ele utiliza melhor o espaço e escreve menos vezes lá dentro.